Toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Desde já peço desculpa pelo meu português, que é um bocadinho diferente. Tenham paciência, mas vou tentar pôr um bocadinho mais abrasileirado, amém? Como sabem, em Angola falamos o português de Portugal, mas é tudo português, amém? Graças a Deus, é uma alegria estar no meio dos irmãos. É uma alegria conhecer mais um bocadinho desta família enorme que é a família de Deus, amém? É com muita honra, com muito prazer que estamos aqui no Brasil, em Curitiba. A última vez que eu estive no Brasil foi em 93, já foi muitos anos atrás. Amém? Eu era pequenino ainda, mas foi depois de um período que tivemos em Luanda, de guerra civil em Luanda, que vimos muita coisa. Depois, no ano a seguir, o pai, para ajudar a limpar a memória da guerra, viemos de férias para o Brasil em 93. Mas foi um período muito bom. Estivemos em Rio de Janeiro, 21 dias, estivemos em São Paulo, depois voltamos, amém? E agora, muitos anos depois, estamos em Curitiba. É um motivo de alegria em nossas vidas. Como já disseram, chamo-me Pastor Hélio, amém? Minha esposa Sara está lá atrás com o Andrezinho, que é o nosso primeiro filho, tem 2 anos, e a Fernanda, que tem 1 ano, amém? Estamos casados há 4 anos, Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas. A minha vida, rapidamente, para os irmãos me conhecerem, eu sou angolano, nascido em Luanda, vivi em Luanda até os meus 11 anos, depois fui para Portugal fazer o ensino básico e médio, fiquei em Portugal até 2006, depois fui para a Inglaterra fazer a minha universidade, onde acabei em 2011 e voltei para Luanda novamente, e estamos a servir ao Senhor na igreja e também na área de aviação, onde é a minha formação, amém? E na vontade de Deus estamos aqui, como o nosso pastor já disse, temos uma cirurgia para fazer, mas toda honra e glória para o Senhor, amém? Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de João, amém? No seu capítulo 4, é uma passagem muito conhecida. Muito obrigado, muito obrigado. É uma passagem muito conhecida, amém? Eu conheci o pastor Guilherme, que é uma bênção, o ano passado, quando estávamos a fazer a conferência anual dos jovens, e eu liguei para um amigo meu, pastor aqui no Brasil, que é o pastor Rodrigo Rangel, e disse: olha, pastor, eu queria um pastor jovem para vir pregar aqui na nossa conferência, são 3 dias, um pastor ousado na palavra, um pastor malucão. E ele disse: olha, eu conheço um pastor assim, conheço um pastor malucão que é um pastor de jovens, lá numa igreja em Curitiba. Disse: então fala com ele para ele vir. E era o nosso querido pastor Gui, foi uma bênção, ele é mesmo um malucão no Senhor, amém? Foi uma bênção os dias que tivemos com ele, foi um derramamento do Espírito Santo, foi uma coisa tremenda na presença do Senhor. Amém? Gostaria de convidar a igreja a se colar de pé, se fosse possível, em reverência à palavra de Deus. João 4, para não perdermos muito tempo, diz assim a palavra do Senhor: e quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais do que os discípulos de João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como tu, sendo judeu, pedes-me de beber, a mim, mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem te diz, dá-me de beber, tu pedirias a ele e ele daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, pois de onde tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse:
Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der de beber fará nele uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, senão venha tirá-la outra vez. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e venha cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoram neste monte, e vós dizes que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, e a hora vem, que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarás o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Podem tomar o assento. Aleluia. Eu sou muito fascinado com as conversas de Jesus. Amém? Se pudéssemos hoje em dia escolher alguém para falar, muitos de nós, se calhar, íamos dizer: eu quero falar com o presidente dos Estados Unidos, ou quero falar com a Dilma, para dizer algumas verdades a Dilma, porque pronto, já reparei que a situação do Brasil em tempos de governação está idêntica à nossa. Há muita coisa mal organizada no meio do que se fala. Amém? O nosso país, infelizmente, é a mesma situação. Eles falam A, mas fazem B. Falam C, mas fazem D. Amém? E quando há eventos e quando há atividades, as faturas que supostamente eram um valor planeado acabam sendo outro. E quem paga é o povo. Amém? E Jesus é daquelas pessoas que fascina a minha vida, porque sempre que alguém fosse ter com ele, não voltava vazio. Havia sempre alguma palavra de incentivo, havia sempre algo mais do que nós possávamos imaginar. Nós vemos a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela foi, nem sequer falou, mas ela pensou no seu coração e disse: se eu somente tocar, e ela teve aquela experiência. E nós começamos a ler a palavra de Deus e começamos a ver que todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus, esta pessoa não fica igual, amém? E foi assim na minha vida, e eu acredito que foi assim na vida dos irmãos. E o tema para esta mensagem é a verdadeira adoração. Eu, quando olho para o livro de Atos e começo a ver o mover de Deus, o princípio da primeira igreja, aquele avivamento que Deus estava a fazer no povo judeu e começou a crescer a igreja, nós começamos a olhar que nós hoje estamos muito além da verdadeira adoração, amém? Nós ficamos fechados muitas das vezes na nossa vida, passa a expressão quadrada na nossa vida, que é sempre a mesma coisa. Nós acordamos de manhã, oramos, vamos para o trabalho, se calhar à noite temos o culto, vamos à igreja, voltamos, e é aquela vida quadrada. E nós queremos pôr Deus na nossa vida quadrada, na nossa vida toda ela planejada, na nossa vida toda ela planeada. Mas Deus, Ele tem algo para além disto, amém? Deus, Ele é o perito da organização, amém? Deus não gosta de coisa desorganizada, amém? Deus, Ele é o perito da organização. Se nós olharmos a Bíblia, é uma coisa extremamente bem organizada, amém? Temos os livros todos, temos os capítulos, temos os profetas, temos os reis, temos os sacerdotes, é uma coisa totalmente bem organizada. Se nós olharmos para o templo, se olharmos para as sinagogas, nós vimos que Deus, Ele é organizado, amém? Mas no meio dessa organização, a nossa intimidade com Deus tem que ser livre. Amém? A nossa adoração tem que ser sem uma estrutura física, digamos assim, não é só de manhã que eu estou com Deus, ou só à noite, ou só à tarde, não. Nós vimos que Jesus, Ele veio quebrar este conceito, amém? E quando nós olhamos lá para frente, vimos a vida de Paulo e Silas, que eles pregavam a palavra de Deus e foram presos por terem expulso um demônio de uma menina que adivinhava as coisas. Ela falava do futuro e elas expulsaram aquele demônio da menina e eles foram presos. E no meio da noite, no meio daquela situação, eles continuavam a adorar, eles cantavam e oravam, e a Bíblia nos diz que houve um rebuliço, houve um estremecer dos alicerces daquele lugar, e eles ficaram livres. E eu ficava a pensar: mas Senhor, o que é que provoca esta adoração? O que é que provoca esta intimidade? E quando eu olho para o livro de João e vejo esta conversa, eu começo a ver que é a verdadeira adoração que provoca esse rebuliço em nossas vidas, amém? E aqui Jesus estava a fazer a vontade de Deus no princípio da sua caminhada, amém? E ele decidiu
sair do lugar que estava, porque os fariseus começaram a ficar preocupados. Amém? Começaram a ver que Jesus estava a fazer algo diferente. Eles já estavam, nesta altura, João já estava preso. Eles falavam, nós conseguimos prender João. Nós conseguimos pôr João na cadeia, mas apareceu um outro que está a fazer coisas maiores. Até os seus discípulos já estão a batizar mais que os discípulos de João. Essa nova seita, esse novo conceito é perigoso. Nós temos que fazer alguma coisa. E Jesus, movido com o Espírito Santo de Deus, ele sentiu, ele deu conta que a atmosfera do lugar onde ele estava já estava perigosa e não era o tempo de confrontar, amém? Nós vimos pela palavra de Deus que nem toda a batalha é para nós entrarmos, amém? Na nossa vida há muitas batalhas, às vezes no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa família levantam-se pessoas contra nós, mas nem sempre nós temos que confrontá-las diretamente, amém? Porque se nós entramos numa batalha, entramos num confronto pessoal, sem Deus, nós lutamos sozinhos. E nós temos que entrar nas batalhas com Deus. Porque se nós entrarmos nas batalhas com Deus, nós somos mais do que vencedores. Mas se nós entrarmos na batalha sozinho, nós fraquejamos, nós perdemos. Porque Deus, Ele é a nossa força. Amém? Aleluia. Nós não temos força por nós mesmos, mas Ele é a nossa força. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Amém? Glória a Deus. E aí nós começamos a ver que Deus teve essa processão e Ele mudou e decidiu ir para outra cidade, amém? E pelo caminho nós começamos a ler que foi necessário passar por Samaria. Se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus tinha um dom do Espírito diferente de todos os outros homens que passaram na Bíblia. Ele tinha o discernimento de saber o que acontecia num lugar distante. Ele conseguia ter a percepção do Espírito, da necessidade espiritual de pessoas individuais em lugares distantes. Amém? Que coisa maravilhosa. Ele conseguia, imaginarmos, ele está em São Paulo e conseguia perceber que ele em Curitiba precisava de um encontro com ele e ele vinha ter comigo. E é assim nos tempos de hoje. Deus, Ele sabe o teu endereço. Ele sabe lá na tua casa, lá no teu trabalho, aquilo que está no profundo da tua alma. E Ele vai e faz e transforma a tua vida. Ele vai e transforma a situação. Muitas vezes nós pensamos que na nossa vida já não há solução. Eu nasci para ser assim. A minha família foi sempre assim. Olha, nós, como se diz, eu sou pescador porque meu pai foi pescador. Não, Deus, Ele tem algo novo para nossas vidas. Amém? Aleluia. E ele percebeu que em Samaria havia uma mulher que precisava de um renovo. Ele percebeu que havia uma mulher que, se tivesse um encontro com ele, aquela cidade ia ser transformada. Amém? E da mesma maneira que ele percebeu que quando tocou a tua vida, Ele transformou a tua família, Ele transformou o teu trabalho, Ele transformou a tua igreja. Amém? E Jesus, Ele foi ter com esta mulher. E a primeira coisa que Jesus faz, Ele combate a nossa estrutura cultural. É a primeira coisa que Jesus faz. Ele vai, Ele chega e senta num lugar histórico, no poço de Jacó. Ele chega ali, senta, os discípulos vão comprar comida e Ele fica à espera. Era por volta do meio-dia, a hora sexta, amém? Se nós formos olhar, dependendo da cronologia, dá mais ou menos meio-dia. Há uns que dizem que pode ser 4 da tarde, mas vai dependendo da linha teológica, exatamente, que nós formos contar o calendário. Mas é cerca do meio-dia, na maioria dos casos que se concorda, amém? Cerca do meio-dia, Jesus vai e senta no poço, os seus discípulos vão comprar comida. Jesus diz, olha, eu estou cansado, vou ficar aqui. E chega uma mulher numa hora estranha. Meio-dia, hora que o sol está forte. Meio-dia, hora que muitas das vezes... Quem já esteve no Dubai? Alguém já esteve no Dubai? No Dubai, ao meio-dia, ninguém está na rua. É incrível, ninguém está na rua. Dubai, ao meio-dia, cerca de 50 graus. Eu estive lá algumas vezes, nós angolanos, como dizemos, Dubai é a nossa segunda casa. São 6 horas de viagem, mas nós em Angola não produzimos quase nada. Tudo vem de fora. Carros, roupa, comida. 90% do que nós consumimos em Angola vem de fora. E o Dubai é um dos países onde nós vamos buscar as coisas. Por exemplo, todo o carro em Angola vem do Dubai. É 2 vezes mais barato comprar um carro no Dubai do que comprar em Angola. Amém? Então, Dubai tornou-se a nossa segunda casa. E ao meio-dia, ninguém está na rua. Aquilo é tão quente que ninguém está na rua. O pessoal deixa o carro ligado, com o ar-condicionado ligado e estão dentro do McDonald's.
E está ali o carro ligado porque está tão quente, porque quando eles voltarem para o carro, vai estar tão quente que eles não vão querer esperar que o carro arrefeça. Eles deixam o carro ligado, com o ar-condicionado ligado. Também o combustível lá é baratinho. Não é tão caro como no meu país e certamente como no Brasil também. Está 2,99, algo assim, a gasolina. Está caríssimo. Amém? E então, ela foi numa hora invulgar. Normalmente, na cultura dos judeus, eles iam em grupos. As meninas iam de manhã, as senhoras, não sei se posso usar o termo meninas no Brasil, ou moças, meninas. Ok, as moças, as meninas, elas iam de manhã, as mulheres, mais fácil, elas iam de manhã em grupos tirar a água do poço, para alimentarem os animais, para fazer a higiene diária. Mas aquela mulher, ela foi sozinha e numa hora diferente. Numa hora que não era normal. Isso já indicava que alguma coisa se passava na vida daquela mulher. Se calhar ela estava a ser excluída da sociedade. Se calhar ela tinha um comportamento diferente e a sociedade condenava aquele seu comportamento. Se calhar ela se auto-excluiu porque ela sabia que tinha alguma coisa nela que era diferente dos outros. Amém? E ela foi numa hora imprópria. E muitas das vezes nós também, na nossa vida, toda ela perfeita, nós queremos buscar a Deus em horas diferentes, afastadinhos. Eu vou à igreja, se calhar às 5 da tarde, que ainda não chegou o irmão A ou B, assim eu tenho o meu momento de adoração sozinho, porque eu não quero cruzar com aquele irmão. Se calhar eu vou para a igreja. Nós lá em Angola, nossos cultos são mais de manhã, aos domingos, das 10 da manhã ao 12:30. Durante a semana é que temos das 7 às 9. E é fácil notar aquele irmão que quer estar sozinho. Ele senta lá no fundo, escondidinho, não cumprimenta ninguém, não quer chegar com ninguém. Se calhar tem algum problema em sua vida, se calhar ele é tímido, se calhar ele não quer que ninguém entre em sua vida, ou é a forma dele ser. Mas ele fica num cantinho, fica diferente dos outros, amém? E Deus, Ele gosta dos diferentes, amém? Deus, Ele vai até o diferente, amém? Porque no céu todos vamos ser o mesmo povo. No céu todos vamos adorar da mesma maneira. Amém? Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores no céu. É como se diz lá em Angola. Se tu aqui na terra não queres relacionar com o irmão, vais fazer o que no céu? Amém? Vais fazer o que no céu? Se aqui na terra não gostas de dar paz do Senhor, um abraço, não gostas de estar com o irmão, no céu vais fazer o que? Nada. Porque no céu nós vamos ter um único corpo adorando aquele que merece todo louvor e adoração. Amém? Glória a Deus. E Jesus foi ter com esta mulher nesta hora imprópria. Amém? E Jesus começa a falar com ela no natural, no que ela percebia. E é assim que Jesus trabalha em nossas vidas. Ele começa no natural, no físico, naquilo que nós conseguimos perceber. E ele olhou para ela e disse: olha, mulher, dá-me de beber. Dá-me um pouco de água, são 12:00, está calor, estou com sede. Mas aquela mulher olha para Jesus e ela dá conta: espera aí, este homem não é normal. Ele sabe que eu sou samaritana. E pelo nosso histórico, samaritano, judeu, não se dão bem. Nós supostamente somos o povo, os samaritanos eram considerados impuros, porque tinham se misturados com assírias e assírios. Foi ali uma mistura dos povos, quando a Síria invadiu Israel e na separação dos reinos. Foi uma coisa interessante ali. Quem conhece a história e ler em Reis, em Crônicas, vai perceber muito bem a questão de Samaria. E ele olha e diz: mas eu sou samaritana, tu és judeu, como é que tu te atreves a falar comigo? Ainda por cima eu sou uma mulher. Homens já não falavam com mulheres normalmente em público, sendo da mesma região. E ainda com um problema cultural que não falavam, ela ficou admirada. E Jesus começava quebrando a barreira cultural com aquela mulher, amém? Como sendo tu judeu, como sendo tu do povo que nós não nos relacionamos, tu falas comigo que sou samaritana. Amém? E Jesus, Ele faz isso nas nossas vidas. Ele, quando vem trabalhar em nossas vidas, Ele vem nos confrontar naqueles nossos problemas que nós às vezes pensamos que estão lá escondidos, num caixinha lá no nosso coração que ninguém tem acesso. E Ele vem e Ele expõe na tua vida e diz: olha, eu quero trabalhar neste ponto. E Ele começou a trabalhar naquela mulher neste ponto. Amém? E ele diz: dá-me de beber. Mas olha, como sendo os judeus, pedes a mim de beber? E Jesus responde muito sabiamente: olha, se tu soubesses, se tu tivesses a noção, se tu conhecesses quem te pede de beber, tu é que me pedirias a mim. E eu gosto de brincar assim, que se a mulher tivesse uma percepção espiritual, ia haver um poço sentado em cima do poço. Amém?
Jesus era o poço de água viva sentado em cima de um poço físico, amém? Então era o poço sentado em cima do poço. Se tu soubesses, se tu tivesses intimidade comigo, se tu me conhecesses no profundo da tua alma, tu nesse momento começarias a pedir uma coisa que eu podia te dar, que ia jorrar para a vida eterna. É água viva, saúde espiritual, amém? Porque a mulher se encontrava morta espiritualmente naquele momento. E era uma saúde espiritual. Nós muitas das vezes procuramos a saúde física acima de todas as outras coisas, amém? Mas a Bíblia nos ensina que para querer ganhar o mundo e perder a nossa alma, nós ficamos preocupados com a casa, ai a minha casa, ai o meu carro, ai o meu trabalho, fazemos tudo e mais alguma coisa para o físico. Nós lá em Angola é a mesma coisa, acho que no Brasil também é assim. Preocupamos muito com o físico, eu quero ter a melhor casa, eu estudei, quero ter o melhor salário, eu fiz faculdade A, B ou C, eu quero atingir aquele patamar e esquecemos do espiritual. Ficamos ligados no material. E a vida nos mostra que uma das armas de Satanás nessa época é mesmo o material. Ele nos põe focado no novo iPhone, no novo Galaxy, é o S6, é o S7, no novo computador, na nova televisão, no novo shopping. Eu tenho que ir lá na Zara, eu tenho que ir... Qual é a loja mais famosa aqui? Louis Vuitton? É uma loja cara, posh. Eu tenho que comprar umas calças da Louis Vuitton. Eu não posso ficar sem uma Louis Vuitton, um exemplo. Amém? E nós ficamos tão focados nisso, esquecemos da nossa vida espiritual. E queremos ganhar o material. E a Bíblia nos ensina para que ganhar isto tudo e perder a nossa alma. Não conseguimos acordar de manhã e ter 5 minutos de oração e nós dizemos que nós somos adoradores. Não conseguimos ficar antes de dormir 2 minutos e dizer, Senhor, obrigado pelo dia. E nós dizemos que somos adoradores. E quando o problema vem, a aflição vem, a primeira coisa que nós fazemos é sair da igreja. Porque naquela igreja não é boa. Eu tenho um problema, ninguém me ajuda, o pastor não liga para mim. Aqueles jovens ali na igreja são chatos. O pastor dos jovens não vem para a minha casa, não faz um churrasco todo fim de semana. Porque a nossa vida espiritual está apagada. Nós estamos focados no material, estamos focados no imediatismo, estamos focados no eu, no meu prazer físico. E a Bíblia diz, buscai primeiro o que é lá de cima, que é o reino de Deus, o espiritual e as demais coisas. Jesus, ele desvalorizou as coisas que nós valorizamos. Ele chamou de coisas. Na minha terra, quando chamamos alguma coisa de coisa, quer dizer que não tem muito valor. E aqui também acho que é assim, não é? Aquela coisa ali, quer dizer que não tem valor, não é? Então Jesus disse, olha, isso tudo que nós consideramos de valor são coisas. Se tu buscares primeiro o reino de Deus, se tu primeiro vivificares a tua vida espiritual, estás em comunhão, ligação com Deus, isso que tu consideras importante será multiplicado na tua vida, amém? E ele começou a trabalhar na vida daquela mulher nesse sentido. E a mulher começou a dizer, mas tu, judeus, pedes beber água, como é que tu dizes que a tua água vai ser melhor que a água que o nosso pai Jacó? Ela foi buscar o histórico daquele poço. Muitas das vezes nós também vamos buscar o histórico da nossa igreja, o histórico da nossa caminhada espiritual. Não, eu nasci numa igreja, eu já sou cristão há mais de 33 anos. Não, Deus é assim, Deus é reto, não pode ter meia curva, não. Eu já sei porque eu cresci aqui, eu sei que é assim, nada pode mudar. O histórico diz isso. E Jesus veio nos mostrar que o histórico não é nada perante aquilo que Ele quer fazer. O histórico só nos ajuda a continuar. O histórico só nos dá, como se diz, background. Nos dá a bagagem para justificar o que vem na frente. Eu costumo dizer o seguinte na juventude, porque eu também sou pastor de jovens, amém? Eu sou pastor líder de jovens e eu digo assim, nós temos passado e presente, não temos futuro. Alguém já chegou no futuro? Alguém já chegou no futuro? Onde é que é o nosso futuro? É hoje. Amém? Eu sou amanhã o que fizer hoje. Amém? Então o futuro, nós nunca chegamos no futuro. O futuro é hoje, é o agora. Daí a Bíblia nos ensinar, preocupa-te com o dia de hoje. Porque amanhã Deus sabe o que vai acontecer. Porque o nosso futuro amanhã é o hoje. Então hoje eu tenho que consertar a minha vida. Hoje eu tenho que ser o verdadeiro adorador. Hoje eu tenho que fazer o meu melhor para Deus. Hoje eu tenho que ajudar a minha igreja. Hoje eu tenho que dar a minha melhor oferta. Hoje eu tenho que dar o meu melhor abraço ao pastor. Hoje eu tenho que dar o meu melhor abraço àquele irmão que não gosta de mim. Porque é hoje. Porque amanhã só Deus sabe. Amém? E ela vai buscar o passado. Ela vai buscar o que estava atrás.
E ela vai tentar mostrar a Jesus que aquilo que tem naquele poço, aquela água é mais importante que a água que Deus tinha para lhe dar, porque tinha um peso histórico. Olha, Jacó, de quem é? Quem é o pai de Jacó? Quem é o pai de Jacó? Igreja, quem é o pai de Jacó? Isaac. Quem é o pai de Isaac? Então, é da linhagem de Abraão. Uau! Aquele que vai ter filhos imagináveis, uma descendência que nem a areia do mar, que nem então é algo importante. Jesus dizia, não, isto é importante sim, mas aquilo que eu tenho para ti é espiritual. E Jesus começou a perceber que ele ainda estava distante, ainda estava no ambiente físico, e diz assim, olha, como eu quero algo mais para ti, vai buscar o teu marido. Vai lá buscar o teu marido. E ela olhou e disse, olha, eu não tenho um marido. Jesus disse, olha, falaste meia verdade, muito bem, não tens marido, porque já tiveste 5. Amém? Falaste meia verdade, já estamos a começar bem. O verdadeiro adorador, ele anda em verdade. Então, mas ela tinha dado uma meia verdade. Ela disse, olha, não tenho marido. E ele disse, sim, muito bem, até agora está certo, não tens marido, mas a verdadeira absoluta, a verdade composta ela toda, é que já tiveste 5. E o que tens agora não é teu. E a mulher começa a perceber que aquela conversa já não era uma conversa física, já não era uma questão de água para beber, era algo espiritual. E ela vai e diz assim, olha, já que estamos a falar de algo espiritual, vocês dizem que nós temos que adorar em Jerusalém, mas o meu povo diz que nós temos que adorar em Samaria. E Jesus começa a dizer, olha, estás a chegar onde eu quero chegar. O tempo chegou, é que não interessa o lugar. Não interessa ser no lugar A, ser no país B, ser no país C. Aleluia. Porque o tempo é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito. Quantos de nós temos um espírito aqui nesta noite? Amém. Todos nós temos um espírito. Porque a Bíblia nos ensina que Deus, ele soprou do seu espírito em nós. E nós nos tornamos almas viventes. Então a verdadeira adoração, ela começa cá dentro. Ela começa no nosso interior. É algo que sai daquela parte que tem contato com Deus. A parte que tem contato com Deus é o nosso espírito. No espírito nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus. Amém? Nós ali não há branco, não há negro, não há brasileiro, não há angolano, não há alto, não há baixinho, não há gordinho que nem o pastor Hélio ou magrinho. Nós somos todos iguais, todos necessitamos da presença de Deus, todos necessitamos do abraço de Deus, do carinho, dizer, vai meu filho, continua que eu estou contigo. Amém? E aí Deus começa a trabalhar na mulher e diz, olha, tu precisas de contato íntimo com Deus. Nós precisamos de contato íntimo no nosso espírito. Então, como é que nós vamos trabalhar esse contato íntimo no nosso espírito? Eu, quando leio a palavra de Deus, e fico triste quando olho naquela parte que diz que muitos chegarão e o Senhor dirá assim, eu não te conheço. Apartai-te de mim porque eu não te conheço. E eu pergunto, Senhor, mas como é que é possível alguém dizer que fez isso em teu nome, que em teu nome expulsou demônios, que em teu nome, sei lá, fez uma pirueta técnica, fez o que fez, que em teu nome curou alguém, que em teu nome... E tu dizes, não te conheço. E cada dia que passa que eu faço essa pergunta na minha vida, Deus vai me dizendo, o fazer é diferente do conhecer. Fazer alguma coisa é diferente de relacionamento. Eu posso fazer o que meu pai manda, mas não tenho um relacionamento com meu pai. Meu pai diz, vai buscar um copo d'água. Eu vou, pego o copo d'água e entrego. Sou amigo do meu pai? Sou amigo? Posso não ser. O pastor muitas vezes diz, olha jovem, vai ali, arruma aquela cadeira. Você não gosta do pastor, nem quer olhar para a cara dele, mas você vai só para não ficar mal. Pronto, tens aquela máscara do cristão, não é? Vai lá, amém pastor, arrumou a cadeirinha. Mas no teu coração, esse pastor é um chato. Não vejo a hora dele ir embora daqui. Amém? E Deus começa a nos mostrar que a verdadeira adoração é no nosso espírito, é cá dentro. Nós precisamos de beber da água da vida. E a única maneira de nós nos relacionarmos com Deus é através da oração. Nós temos que orar, temos que ler a palavra de Deus. E aí Ele vai começando a se revelar nas nossas vidas. Vai trazendo aquilo que não presta e transformando naquilo que presta. Amém? Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um espelho.
Sempre que eu leio a Bíblia, eu vejo um espelho, encontro ele o que não presta. Mas mais à frente, ele vai se transformando. Os irmãos já ouviram o processo de fazer um espelho? Sabem o que é um espelho, amém? A palavra existe no Brasil, espelho. Sabem qual é o processo de fazer o espelho? Como é que se faz um espelho? Não? Vou tentar explicar rapidamente. Uma mistura, não é? De areia com alguns minerais ou restos mesmo de vidro. Aquilo vai para o forno, aquilo aquece, fica em líquido. Depois eles tiram aquele líquido e eles põem numa mesinha ou numa mesa de trabalho. E eles vão batendo e vão arrefecendo e vão vendo a imagem. Se estiver muito gordinho, se não for igual à imagem, voltam a aquecer, batem mais um pouco, voltam a arrefecer e olham para ver se a imagem está perfeita. E assim sucessivamente. E Deus faz isso com a nossa vida. Ele vai pegando na nossa vida. Nós chegamos na igreja, na casa do Senhor. Muitos de vocês entraram aqui com a vida despedaçada. E Ele pega, Ele põe no forno. Depois Ele tira, vai endireitando, até que nós nos transformamos em estatuto do varão, da varoa perfeita. E Ele nos leva para o céu. Amém? E Ele vai fazendo isso em nossa vida. Ele vai dando uma batidinha aqui, outra ali. Amém? Eu quando estudo aquele salmo de Davi, o Salmo 23, que diz que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará, não é? E quando nós estudamos sobre o Senhor é pastor e vimos que havia uma tradição, não é tradição, uma forma de lidar com as ovelhas. Nós sabemos que a ovelha nós dizemos que é o animal mais manso, mas é difícil de controlar uma ovelha. A ovelha é desobediente, é por isso que eles andam com a vara. E quando a ovelha é muito desobediente, os pastores, sabem o que é que eles fazem? Eles pegam na ovelhinha e partem a pata da ovelhinha e põem a ovelhinha no colo. E quando andam com essa ovelhinha no colo durante um tempo, quando a pata fica boa novamente, elas põem a ovelhinha, fica a melhor amiga do pastor. É por isso que muitas das vezes os nossos pastores vêm e nos puxam a orelha, nos dão com a varinha para nós ficarmos ali ao lado deles. E nós começamos a aprender com nossos pastores. Amém? E é o que Deus faz conosco. Ele vem e toca naquela ferida. Amém? Para nós sararmos a ferida, nós temos que tirar aquela casquinha seca da ferida. E dói. Então, tiramos aquela casquinha, pusemos um bocadinho de álcool, de betadine, de sei lá o que for, que aqui põe uma pomadinha. Aí dói. Mas quando aquela pomadinha fizer o seu efeito, fica melhor do que estava. Amém? Então, Jesus disse que a hora vem e é a hora em que os verdadeiros adoradores adoraram em espírito e em verdade. Então, em espírito é de cá dentro. A nossa adoração ela começa dentro e jorra cá fora. Não vale a pena virmos à casa do Senhor todo sábado, todo domingo, toda terça, toda quinta, o dia que for. Se nós cá dentro não mudamos. A Bíblia nos ensina que nós temos que ter uma conversão 180. Estávamos aí para este caminho, damos 180 graus e vamos para lá. Mas muito crente quer a conversão 360. Estava aqui, ele dá uma voltinha, gostou daqui um bocadinho, outro bocadinho. Mas hoje penso... vou voltar para aqui. Esse é o crente 360. Não quer uma conversão real. Amém? E o mundo tem nos enchido com essa mentalidade que todos os caminhos vão dar a Roma, amém? Que todo o caminho vai dar ao céu. Não. Na Bíblia nos ensina que só existe um caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, amém? Se não for por Jesus. E Ele fala, o caminho é Ele. Então a verdadeira adoração é cá dentro, em espírito e em verdade. Jesus é a verdade, amém? Então para nós termos a verdade, a mulher quando falou, olha, eu não tenho marido, Jesus diz, olha, é meia verdade. Então Jesus ele quer verdadeiros adoradores. E a verdade tem que ter em nossa vida. A verdade muitas das vezes ela magoa. A verdade muitas das vezes ela fere a nossa alma, mas tem que ser ouvida. Amém? A verdade é a arma que nos liberta daquilo que nós somos. A verdade é a alma que consegue curar um casamento que está em problemas. A verdade é a arma que consegue unir pessoas novamente. Porque se nós vivemos em falsidade, se nós vivemos em mentira, nada conseguirá fazer efeito em nossas vidas. Amém? Nada. E Jesus diz a verdade. E nós temos que andar em verdade e conhecer a verdade. Amém? Se nós nos dissemos que nós somos cristãos, somos a geração eleita, como a Bíblia diz, o sacerdócio real,
aquele povo que vai morar no céu, e nós temos orgulho, amém? Eu acredito que um dia vou morar no céu com o Senhor, e eu acredito que os irmãos também. Se nós temos esta coragem de dizer isso, então nós temos que fazer o que Jesus disse. Sim, sim, não, não. O que provém disso é do maligno. Então, por que muitas vezes nós andamos com o talvez? Por que muitas das vezes nós andamos com meias verdades? Uma meia verdade é uma mentira, porque não é verdade. Amém? Uma meia verdade não é completo. Deus, Ele é o Deus do todo. Amém? Não é de metade. A Bíblia diz que Deus, Ele não vai dividir-te com ninguém. Ele diz assim, é impossível servir a dois senhores. Amém? Ou tu serves a Mamon, ou tu serves a Deus Todo-Poderoso. Mas nós, na nossa vida, estamos tão habituados a ser multifacetas, fazer várias coisas, que também no campo espiritual queremos ter dois senhores. Queremos ter duas verdades, a verdade social e a verdade bíblica. E a Bíblia nos ensina que há uma só verdade. Esta verdade ela tem que se refletir na nossa sociedade. Eu não sei como é que está no Brasil, mas em Angola a coisa está feia com a juventude. A verdade está a ser alterada. O homem já não pensa no homem. Aliás, na mulher, pensa no outro homem. A mulher já não pensa no homem, pensa na outra mulher. As crianças querem ver a pessoa lá do filme, lá da televisão, e querem fazer igual, porque pensam que isso é a ideologia, que deve ser assim. Ele faz um furo aqui assim tão grande na orelha, também vai pôr. Ele afia o dente, também quero afiar dente. Quero pôr um pau aqui no nariz para parecer bonito, como o ator da novela ou do filme. E nós vamos nos guiando com essas meias verdades. E muitas das vezes nós olhamos para essas pessoas e por trás dessas modas há algo espiritual terrível. Há algo que não é de Deus. E nós só fazemos por fazer e nos chamamos o povo eleito. Nós temos que ler a palavra do Senhor. Amém? E quando nós lemos a palavra do Senhor, há a verdade que nos alimenta, a verdade que nos transforma, a verdade que muda o oprimido e põe-lhe livre. Amém? Eu quando cheguei ao Brasil, na sexta-feira, cheguei a São Paulo, sábado, sim, viemos sexta-feira à noite, chegamos sexta-feira às 12, às 19 horas viemos para Curitiba. Sábado o dia foi bom, domingo depois do culto eu tive um rompimento de ligamento na perna esquerda. O Guinda viu-me lá no hospital, eu fui ao hospital, saí do culto, o menino fugiu lá na casa de um amigo nosso e eu fui a correr para agarrar um menino. Nisso tinha um degrauzinho que eu não vi, pisei e o pé esquerdo foi e tive um rompimento de ligamento. Fomos ao hospital à noite, o médico disse, olha, vais andar de muletas 2 semanas, porque isto está mal, e se calhar daqui a 2 semanas vamos ver se vai ser preciso operar ou não. Eu disse, Jesus, eu vim para uma coisa, agora tenho outra coisa, são mais gastos, amém, glória a Deus. Lá segunda-feira o Gui ligou para alguém, arranjou-me umas muletas que estão lá no carro, que eu trouxe já de volta, as muletas. Só que eu digo, não, eu disse, Senhor, eu sou filho de Deus. Eu não posso continuar assim, eu vim para um objetivo e a perna está com rompimento. Na terça-feira eu disse, em nome de Jesus, eu tiro a tala e o gesso do pé. E eu tirei e estou aqui. Não tenho nem tala, nem gesso, nem muleta. Quem tinha que ser operado no tornozelo, daqui a 15 dias já não vai ser operado no tornozelo. Porque a palavra de Deus ela é viva em nossas vidas. Amém? Ela é eficaz. Nós temos que crer na palavra de Deus. Amém? E Deus tem sido muito bom em nossas vidas, lá em Angola. Tem feito grandes coisas. A nossa igreja é a Assembleia de Deus lá em Angola. Nós agora somos cerca de 65 congregações ligadas à nossa igreja. Nós somos a congregação mais jovem, temos quase 4 anos de existência. O Centro Shekinah tem 4 anos, onde o meu pai é o dirigente, ele é o vice-presidente da Convenção Geral e o presidente do nosso centro. E Deus tem multiplicado. Começamos com 5, 4 anos depois já somos 2.000 pessoas, todos os domingos. Então Deus tem multiplicado enorme. Tínhamos uma igreja pequenina, hoje temos uma igreja que cabem já 5.000 pessoas. E Deus tem feito coisas tremendas em Luanda, amém? Pessoas têm ficado curadas, libertas. E por quê? Porque a verdade está em nossas mãos. Se nós olhamos para essa verdade e acreditamos, não se precisa pagar nada por esta verdade, ela é grátis. A única exigente é fé, acreditar.
Se tu acreditares e no teu coração começares a ser um verdadeiro adorador, lá no teu íntimo, e aplicares a verdade, e essa verdade dará contigo muitas coisas, e vais ver, amém? Até aqui a palavra do Senhor. Muito obrigado.